nos programas, acho que todo mundo se manifestou de um jeito ou de outro nas redes sociais, mas assim, bizarro que a gente teve no futebol brasileiro esse final de semana, né? Começar na Ilha do Retiro e também tivemos na Arena Castelão, cenas grotescas. O futebol brasileiro, ele não pune as pessoas. Na verdade, a nossa sociedade, a nossa lei não pune ninguém que faz merda. O cara dá um bico numa socorrista, pô, numa bombeiro e assim, e foda-se. E Isso foi aí não vai bizarro. acontecer nada com esse malandro. Então a barada desestimula mesmo, desestimula e desestimula aqueles que, pô, querem transferir a responsabilidade dos atos. Porque, assim, Estivar o pós-jogo, né? desestimula e reforça o papo, porque quando a gente... Ninguém aqui acha legal torcida única, portão fechado, proibição de bandeira, não ter sinalizador. Perfeito. Ninguém aqui acha legal. Perfeito. Todos esses episódios do final de semana só reforçam que quando tem medidas drásticas, a gente tem que botar a viola no saco, pô. A gente tem que botar a viola no saco, porque Mas, por exemplo... socialmente falando, é uma falência, pô. É uma falência, assim. Eu falei hoje no De Placa que, assim, o Raniel, ele não tem culpa direta nenhuma. Nenhuma. E você não tem controle sobre a ação de 100, 200, 300 mil pessoas. Você não tem. Como você não tem esse controle, quando você tenta ser duro ali, o inocente ou o cara que tá certo paga pelo errado, pô. A gente que nunca foi pro estádio para sair na porrada, nem nunca foi no estádio para jogar objeto nenhum, nem nunca fez nenhuma parada dessa, paga pelo, mas a minha torcida nunca deu problema. Meu irmão, mas e aí? Quando tu vai tomar uma decisão, tu vai tomar uma decisão no todo, no geral. E aí o geral vai mais pelo cagão do que faz merda, do que o cara que faz o certo. Então, meu irmão, eu na boa, eu tenho argumento mais para ficar defendendo que eu sou a favor de duas torcidas, que eu adoro a festa, que eu quero o sinalizador, porque às vezes a impressão que a gente tá no mundo da fantasia, pô. A gente que defende o normal tá no mundo da fantasia. O mundo real é essa porra aí. E aí tu é um gestor, tu é prefeito, tu é do batalhão, tu é de qualquer coisa. Qual é a decisão que tu vai tomar? Tu vai fazer o quê? Portão fechado, que absurdo. Porra, torcida única, que absurdo. Porra, punição da organizada, que absurdo. Não tem mais festa. Porra, meu. Como é que tu vai defender? Me diz aí, a gente que defende o certo, que argumento que a gente usa depois de uma barbada? Tua fala é válida, Formiga, mas, por exemplo, só trazendo um contraponto, ontem a gente teve Curitiba e Atlético e Curitiba com portões fechados, não, com torcida única, e teve confronto das organizadas durante o pré-jogo, tá ligado? Então, assim, a questão de violência, eu entendo o teu argumento, eu acho que o racional e o mais preguiçoso e a se fazer nesse momento é justamente punir, deixar a torcida única, mas não resolve. Não resolve. E eu não entrego os pontos, porque não. Eu também não entrego os pontos, não. Porque, eu não entrego os pontos, não. Sabe por quê? Eu acho que tem que... tem violência não necessariamente com torcida única ou não. Desculpa, Belt. Desculpa te cortar. Eu já cansei de falar aqui essa porra. Eu já cansei de falar da cultura aqui que é de quase nós quatro. Formiga foi muito no Rio também e viveu isso em Fortaleza, de torcida dividida em clássicos. Irmão, você tem que aprender na pele o momento de você aceitar a vibração do outro e entender que uma provocação ela faz parte da vida, do esporte, e você tem que simplesmente respirar e, sabe, conseguir passar por cima disso. Maracanã agora, tinha setor misturado, porra. Maracanã cansou de ter setor misturado. E o que aconteceu ainda ontem tem, não tem nada a ver. O que aconteceu ontem não tem... Eu sei que não tem nada a ver com torcida mista, torcida dividida, nem nada do tipo. O que eu quis falar sobre medidas drásticas, eu só dei o exemplo. Do ponto de vista do comportamento das pessoas e não... quando alguém... Como funciona a realidade, Formiga. Quando alguém chega quando alguém chega, um órgão qualquer, bota o pau na mesa e toma uma decisão que a gente concorda aqui que ela é o caminho mais fácil, né, do vigiar e punir, porra, vamos aqui tomar... Eu fico sem ter mais o que defender, porque a gente... apostar no bom senso das pessoas, que é o que o Luiz está fazendo, e é o certo. Porra, as pessoas têm de aprender a perder. Esse é o mundo ideal. As pessoas têm de aceitar a derrota. Porra, esse é o mundo real. É o mundo ideal. No mundo real, porra, a maioria não aceita, cara. A gente tá vendo as pessoas saírem na porrada por causa de político, porra. Imagina time de futebol. Aí eu tive uma aula de filosofia. Bem mais justa essa na porrada do que... Tu bota grade, cara. Tu bota grade ontem no debate, no debate da Band, os caras tiveram que botar gradis pra separar, porra, assessor, cara que é deputado, gente que é teoricamente, porra,
deveria ser civilizada. Assim, é desanimador demais, pô. Cara, pior que eu tendo por mais... É triste, não não na piada, concordar com o Formiga, mas acho que a opinião que o Formiga tem é muito a vida real mesmo, cara. Eu tendo a concordar de uma forma triste. Eu tive uma aula de filosofia na faculdade que o professor, ele era esse cara é meio utópico, tá ligado? Que ele falava que... O Vinícius? O Vinícius, gênio. Que professor. Absurdo. Eu já falei isso aqui em outra live, inclusive. Um dos poucos que eu lembro o nome, inclusive. Faculdade. Ele era um cara, assim, utópico, que acreditava num mundo perfeito ali, que a gente conseguiria evoluir. Idealista enquanto ser humano e tudo mais. E ele era contra a lei seca. E a gente fala, cara, mas como é que você é contra a lei seca, mano? Que porra é essa? Ele falou, cara, eu prefiro acreditar que o ser humano, ele vai conseguir ter a consciência que ele dirigir bêbado pode causar um assassinato do que esse cara, não só dele, quanto de outras pessoas, do que esse cara não beber e dirigir por questão de multa, de punição. Então, ele preferia acreditar nesse mundo hipotético. Aí a gente perguntava, caralho, mas você acha que essa porra vai acontecer? Ele falava, não. Mas eu, por questões ideológicas, eu sou contra essa coisa do vigiar e punir, da punição exclusivamente, do remorso e da culpa. Mas aí o caminho, então, fodeu, é barbárie. Então, mas aí qual é a parada? Eu acho que a torcida única fode o futebol. A gente fala assim, perdemos. Perdemos, é isso aí mesmo. Fudeu, a gente não consegue controlar. O ser humano é foda, não dá. Perdeu faz tempo. Exatamente. Mas a torcida única, acho que pra mim é admitir isso. Não é questão do que aconteceu. Só que, mano, é foda, pô. Tem clássico direto, tem morte pra caralho. Mas olha Se só. A torcida única vai melhorar? Mas eu acho que deixa eu colocar uma coisa aqui. Só um parênteses aqui, Luiz, muito rápido. O cenário, eu e certeza vamos a um jogo Flamengo e Botafogo juntos, é impossível de acontecer. Tipo assim, então, impossível. É possível, mano. Impossível. Deixa eu colocar algumas situações aqui. Eu acho que a punição... O arremesso de cadeira que as pessoas falam, é isso aí que o jogador... A distância é surreal. É que eu já cansei de falar aqui. Peraí, ele jogou uma cadeira pro alto a 1 metro e essa foi a agressão? Exatamente. Estão querendo... Sim, porque o que acontece? Estão querendo fazer parecer... Inclusive, essa minha postagem que eu fiz aí, que a TNT botou no Instagram, foi retirada daí e colocada em publicações de torcidas do esporte. Os caras estão lá querendo... Foda-se, pode falar o que quiser, não importa. Mais uma lista. Eu sustento a minha opinião. Estão querendo transformar o Raniel e esse outro jogador do Vasco que pegou uma cadeira, que não precisava pegar a cadeira, mas ele não pegou a cadeira e jogou contra o torcedor do esporte. Ele pegou a cadeira e jogou a cadeira de plástico pro alto, que caiu a 10 metros da arquibancada. Então estão querendo fazer... Eu tô rindo? Tem um vídeo aí, pô. Esporte, e agora briga com o esporte. Estão querendo transformar... O problema é o próximo jogo do campo. Briga vai ser o nome do cara? Luiz Henrique. E foi expulso também. Por causa disso, inclusive. Na súmula tá lá. Isso. Tem um vídeo aí, Túlio, que eu botei no grupo da cadeira. Estão querendo transformar o Luiz Henrique e o Raniel em coautores e em culpados de nível equivalente àqueles que invadiram, agrediram e fizeram o que fizeram, que é um tremendo de um absurdo. Eles também são vítimas como todo futebol de uma maneira geral. O cara não pode comemorar um gol, o cara não pode fazer assim. Irmão, eu sou completamente contra... querendo culpar o Raniel ou o Luiz Henrique, até porque as imagens são muito claras. Olha onde é que voa a cadeira, ó. Porra! Olha isso, cara. É brincadeira. Sugeriram, e todo mundo tá aí pra ver, sugeriram... A imagem do GE, tá, rapaziada? A imagem do pior é que eu vi um cara no Twitter falando que o jogador do Vasco tacou, aí o maluco falou assim pra ele, mano, mas olha o vídeo, cara, ele claramente joga pro alto isso aqui. Ele manda assim, então se não acerta, ele tem intenção também. Aí eu falei, caralho, meu irmão, vou ver o vídeo, né? Eu vi o vídeo e eu falei, porra, não é possível que seja. Olha, que inacreditável. E aí tô querendo dizer o seguinte, porque os vascaínos provocaram, sugerindo que os caras tivessem incitado a agressão, a violência, o caralho a 4. Então, assim, ele fez uma comemoração provocativa, faz parte do jogo, não aguenta, vai-se embora, não vai para um jogo de futebol. E aí eu quero falar duas coisinhas aqui em relação à torcida única, à torcida dividida, essa porra toda. Irmão, o que acontece é o seguinte, punir é necessário. E educar também. Não adianta só punir se você não vier com medida educativa. Eu acho que você
estimular torcida única a largo prazo, você pode ter torcida única numa situação específica. Olha, houve alguns incidentes aqui, você vai, nesse momento, não ter. Mas você precisa, no médio Por exemplo, um Cruzeiro e Palmeiras, né, Luiz? Que deu aquela confusão na estrada. Exatamente. Aí, pro próximo encontro dos dois times, é uma medida de segurança, Exatamente. não ter... No médio, eles não estão nem na mesma divisão, né? Sim, mas agora vão estar, né? No médio prazo... Mas é bizarro, né? Teve confronto... Você precisa... As pessoas, elas precisam se acostumar com o contraditório, elas precisam se acostumar com o diferente. Ou as pessoas só podem conviver com quem é exatamente igual a ela, com quem pensa igual a ela. Mas você é que tem aí... que ser estimulado a viver assim. E eu só quero colocar que isso faz parte da educação da criança, na primeira infância, na adolescência. Por isso que o esporte ele é tão importante na formação de um caráter de uma pessoa. Porque você, ao praticar esporte desde jovem, você se acostuma a vencer e a perder. Você tem que ser respeitoso na hora que vence e tem que ser respeitoso também na hora que perde. Se você não tiver... só para fechar aqui. Se você não tiver isso em algum momento da sua vida, isso pode te atrapalhar enquanto adulto. E não é só o esporte que entrega esse tipo de educação. Várias outras formas de viver entregam esse tipo de ensinamento para quem está crescendo. E agora, eu acho que a gente está formando geração de torcedores que não aceitam conviver com o torcedor adversário, não aceitam conviver com o diferente e que, acabam sendo estimulados a isso quando só tem torcida única no estádio, porque eu posso falar uma coisa, quantas vezes eu já fui no Maracanã e vi a torcida do Vasco, do Botafogo, do Flamengo comemorando um gol, aquele mar de gente crescendo do lado do posto, pior momento do mundo. Ficar quieto aqui, e isso... me doer e dói pra caralho mesmo. Mas é bom pra caralho ao mesmo tempo. Mas assim, que comemorar e tu ver os caras parados lá também é bom pra caralho. Quando é o contrário, você vai e faz isso e você... Mas, Luiz, eu entendo, mas é isso que é muito ideológico. Não é ideológico, não. Não é ideológico. Eu acho eu acho que tem que ser feito hoje para que a gente tenha ganho. Tem um problema que vai além disso aí, Luiz. A gente tá num mundo hoje, assim, eu tenho um filho de 16 e uma filha de 11. Todos nós aqui vivemos em bolhas, né? A verdade é que, assim, cada um vive na sua bolha, tem bolha mais rica, bolha mais pobre, bolha que sofre mais, bolha que sofre menos, mas a real é que todo mundo vive numa bolha. E a gente vive na geração do algoritmo. Torcida única, eu entendo que é você tentar... É o algoritmo na vida real, né? Vamos botar aqui só gente que tem a ver com a tua bolha e você não vai ser impactado por coisas do outro. Mas a vida real tem coisas do outro. Eu entendo onde você quer chegar, mas é muito difícil o esporte coloca essa contradição da derrota, você nem sempre vê o que você quer, você nem sempre vai ganhar, porque você vai tomar porrada, você vai perder, você vai ganhar, você vai empatar, você vai ser provocado, você não vai. E uma geração de pessoas acostumada a crescer no algoritmo, ir para o estádio é um grande desafio. O esporte acaba te tirando dessa zona de conforto que a rede social te coloca, e você está totalmente fora da bolha e desprotegido. Eu tô com você, o mundo ideal é esse aí mesmo. Todos nós aqui jogamos futebol ou praticamos outros esportes e a gente aprendeu a lidar com frustração e tal. Eu tenho muito medo quando eu olho para os meus filhos lá na frente, assim, eles não são acostumados, cara, nem consumir quando aparece na timeline uma parada que não é o que eles estão consumindo diferentemente. A reação inicial é de muita rejeição, pô. Só que a rejeição na vida real é um dedo na cara, é uma porrada. Como medida paliativa, eu posso aceitar. O que eu não posso aceitar é você ficar 6, 7, 8, 10, não sei quantos anos. Luiz, porque a longo prazo isso vai ser muito nocivo. Ao esporte gente, mas eu entendo, Luiz, eu concordo 100% com você, 100%. Só que a realidade é que tem linchamento na torcida do Botafogo procurando flamenguista. Caralho, todo jogo. A realidade é que a realidade é que eu vou pro jogo contra o Flamengo no Maracanã com medo. É isso. E aí, tu leva o teu... Meu pai saindo de um jogo do Flamengo, meu pai tomou um soco na cara. Tu leva o teu sobrinho, certeza? Não, assim, esquece criança. A verdade é que eu vou a jogo com a minha irmã direto. Não, esquece, não vou. Eu vou jogo com a minha irmã direto. E a verdade é que em clássico ela tem medo de ir, porra. Caralho, a verdade é essa, mano. É triste. Mas é o que eu tô dizendo. A gente tem que criar um ambiente seguro de alguma maneira. O meu ponto é, a decisão mais fácil do mundo é falar assim, ó, não vai ninguém, só vai time da casa, só vai torcedor da casa. Exatamente. E aí, foda-se. E aí ninguém faz nada.
Porque é o seguinte, quer se matar quem é torcedor do mesmo time, hoje em dia tá liberado, né, pelo visto. Então, meu ponto é o seguinte, como medida paliativa, você vai falar, olha só, enquanto a gente estiver elaborando um plano de execução de segurança pública para que as pessoas sejam todas elas identificadas, todo mundo, tudo isso faz parte de um planejamento que ele tem que existir. E eu não estou aqui dando solução, eu não sou formado em segurança pública, eu não tenho essa especialização na minha carteira. Então, assim, eu acho que... Não, e a gente também não pode... E o mais importante disso também, Luiz, a gente não pode simplesmente, na nossa posição aqui, aceitar que isso caminhe para o... Exatamente. Que esse seja o resultado final. A gente, por mais idealista que nós sejamos, por mais desconexos da realidade que essa fala do Luiz seja, a gente não tem o direito, na posição que a gente ocupa, de aceitar isso. Perfeito. Tá ligado? É só a gente ver os exemplos. Mas, gente, eu te falo o seguinte, qual futebol... Mas que não cabe a nós não aceitar isso aí, não faz diferença nenhuma. A gente aceitar ou não. Não, eu acho que o nosso discurso, ele ganha ressonância. A gente molda opinião, cara. Eu acho que o nosso discurso, ele ganha ressonância. Eu concordo, só que a experiência prática da pessoa, Luiz, a gente levanta a bandeira, eu tô contigo 100%, nós quatro estamos nisso. Está mesmo. Só que não adianta a gente falar tudo isso aí e no próximo jogo, ou por exemplo, o pai que levou, e ele nem era torcida misturada lá no Ceará, por exemplo, aquele pai que viu o filho carregado por um bombeiro desmaiado, ele não volta mais pro estádio tão cedo, pô. Não adianta... Mas não é esse pai que a gente quer trazer de novo, a gente quer trazer outros cara dele. A realidade na cara dele, pô. É foda. Olha só, pode parecer uma loucura, pode parecer muito distante, e hoje realmente, aparentemente é. Mas se a gente for olhar, e todo mundo sempre vai citar o exemplo do futebol inglês. Pô, os caras mesmo se matavam todo jogo, uma porradaria que ela era sistemática, muito maior do que aqui. Muito maior do que aqui. Era um bagulho sistemático. E, de alguma forma, os caras encontraram soluções. Eu vou te dar o exemplo de quem Mas encontraram soluções como sociedade também, como né? sociedade. Mas olha só. Aí foda. Presta atenção. Eu fui tentar comprar um ingresso. Uma vez eu estava na Inglaterra, fui tentar comprar um ingresso para ir no jogo da Premier League. Irmão, esquece. São tantas camadas de segurança, são tantas coisas que você precisa fazer. Você vai lá, faz um cadastro no clube. Aí do clube você faz outro cadastro na outra porra. Aí, mas, meu irmão, eu tinha que assinar eram tantas camadas de segurança que eu não comprei. Aí eu cheguei no clube e falei assim, cara, como é que faz para comprar um ingresso aqui? O malandro falou para mim, meu irmão, é mais fácil você comprar um jogo de Liga dos Campeões do que um jogo da Premier League. Porque na Premier League você tem que estar cadastrado no torcido do clube, no time, cadastrado não sei o quê. Porra! Então, beleza, mas aí comigo falou da sociedade. Então, a gente não abordou isso é o futebol. Isso. O futebol, por exemplo, esse problema de torcida única não teria resolvido o que aconteceu com o jogo de Ceará ontem, que não tinha nada a ver com torcida rivais. Jogo do esporte. Não tinha nada a ver com... nem no Vasco. Nem no Vasco, exatamente. O ponto aqui é o seguinte... O futebol e o comportamento das pessoas no estádio também é reflexo da sociedade que a gente está vivendo, né? Não, tá vivendo, já vive há um tempão, cara. Eu falei hoje no de placa lá, a gente lidera violência no trânsito, pô, violência contra LGBTQIA+, violência contra mulher, violência contra criança, violência não sei aonde. Porra, a gente acha que vai chegar no futebol ali, por um acaso, vai virar um milagre e vai ser um ambiente civilizado baseado no nada. É difícil, pô, é muito difícil. A verdade é a seguinte... Difícil. Ainda mais em situações assim... tensas, né? Porque um jogo desse, talvez ali na quinta rodada, eu acho que o caráter do jogo, o planejamento do jogo precisa passar pelo que ele significa. Os jogos não são iguais. Sim. Os jogos têm pesos diferentes. E aí eu quero falar o seguinte, eu quero falar duas coisas aqui, tá? Eu também, todos nós aqui, eu acho que a gente tem cultura de arquibancada, mas eu acho que todos nós temos um grau maior ou menor de medo quando é um jogo grande, um jogo de caráter mais tenso, porque é assim que funciona, infelizmente, no futebol brasileiro. Você, na verdade, você vai para um evento, você já é esculhambado no momento que você sai de casa, que o transporte público é uma merda para ir todo jogo, o trânsito na cidade grande é uma merda, para tu entrar no estádio, você, parece gado entrando no curral, espremido, tocado gás de pimenta, tocado com porradaria do policial, com segurança falando merda, com assédio, com caralho a quatro. Tudo isso é uma realidade hoje quando você vai para um jogo de futebol. Isso é uma merda. E isso aí afasta o torcedor, afasta um ser humano de qualquer evento. Se eu tivesse que passar pelo que eu passo para ir num jogo de futebol, para ir num show, eu não ia num show nunca na minha vida. Porque o futebol é uma parada que a gente acaba engolindo sapo. Permitindo, exatamente, engolir sapo para fazer algumas coisas. Isso é um detalhe. Agora, quero falar sobre o jogo rapidinho, que é o que mais me incomoda. Além da invasão, das agressões, isso aí, obviamente, 0-1. Mas o que mais me incomodou
E aí isso a gente vai colocar, especialmente do lado do esporte, para o jogo de ontem. Porra, as declarações do Claudinei Oliveira foram bizarras, assim, foram assim, fora de contexto. De valores total. Tem um vídeo para mostrar? Dei serviço, cara. Temos, não é... O árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do esporte que não tinha sido pênalti. Não é um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, não é um árbitro que conseguiu um conceito através da sua imposição moral, não é da ética, não é, chega e diz aos atletas que não foi pênalti, depois é obrigado a marcar um pênalti, não é obrigado a dar um pênalti, quando ele poderia, e a palavra final, não é, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. Não é? E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, de que não tinha sido pênalti. E relatado para mim, para o treinador Claudinei, não é, que inclusive ele tinha dito aos atletas do esporte que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo, não é, para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Não é? Coisa de moleque, não é? De moleque. Não é de ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para vir ver um espetáculo. Não é para vir ver o jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a Ele, como dirigente, não saber como é que funciona o VAR, não é... Me surpreende ele falando que os jogadores não têm capacidade para vestir a camisa do Vasco, pelo visto, nem ele para ser dirigente, porque, meu irmão, o cara desconhece o protocolo do VAR e ele consegue. Eu não sei, as pessoas não se escutam quando falam. Ele faz todo um sistema de defesa para a torcida do esporte, beleza, natural, o cara tá com o dele na reta, né? Ele que convive. Mas aí ele acaba de falar, não que eu esteja defendendo a torcida do esporte. Porra, meu irmão, tu tá fazendo o quê? Tu chamou o jogador do Vasco de moleque, disse que eles provocaram, que a culpa é dos caras. Depois o Claudinei fala que o crime compensa, como se os jogadores do Vasco tivessem feito de maneira premeditada. E no fundo, tá todo mundo olhando pro seu, porque quer que tenha um jogo de qualquer forma. Me lembrou muito, para não dizer que eu não falei de Vasco, a final da Copa João Avelange em 2000, contra o São Caetano, que meu irmão tinha gente corpo no meio do gramado sendo atendido e o Eurico Miranda querendo tirar a galera para voltar a ter jogo, porra. Porque o clima, o Vasco tava naquela... Meu irmão, isso porra... é ridículo. E aí, Formiga, o que acontece? Em cima ainda da fala do Claudinei, é óbvio que existia e existe um contexto muito importante nessa reta final de jogo de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que colocam isso acima de qualquer outra questão, que é um absurdo. O Claudinei sugerir, o que ele basicamente sugeriu que foi premeditado, fazer um gol, provocar e que a torcida do esporte faria o que faria. Então, assim, não dá. Segundo ponto, falar em segurança, falar que a força policial garantia segurança. Irmão, antes do jogo começar, o jogo só teve início porque alguém garantiu segurança. Os caras que falaram que garantiu segurança, né, deixaram acontecer o que aconteceu, então não tem segurança, porque imagina se o Vasco faz um gol na volta, como seria a reação de quem lá estava. Imagina se o Sport faz um gol, como seria a reação. Aí quer falar que a força policial garante a segurança? Desculpa, se eu sou o Klaus, eu entraria, eu tomaria, desculpa, a mesma decisão. Não há possibilidade de continuar o jogo. Eu teria sido muito mais rápido. Só lembrando que esse post aqui, os caras já saíram, tá, gente? Esse post é tipo de... Porra, ficaram esse presos post deve ter sido papo reto, ó, 22 horas atrás, foi 8 horas da noite, o dia passado. Teve vídeo do dirigente do Vasco falando que a porta ficou travada, que deu merda, que tentaram forçar a porta. Cara, o negócio é o seguinte, foi ridículo. E aqui, é lógico, o torcedor do esporte agora vai se colocar na defensiva, porque aconteceu com ele tá aquela paixão cega de querer defender com unhas e dentes o seu time, apesar de qualquer barbaridade, que é o que está acontecendo com boa parte de quem agora defende o torcedor do esporte. Mas assim, caralho, não tem um maluco com nick de CRF, eu não vou falar o nick completo, mas ele tá realmente achando que jogaram uma cadeira na direção do torcedor do esporte, pô. Pô, desculpa. Esse camarada tá brigando com a imagem, o camarada. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô. É desanimador, cara, também, porque no final das contas, assim, eu não tenho esperança. Eu acho que foi pênalti. Eu não tenho esperança. E olha que a gente tá falando do árbitro que briga com o VAR muita coisa, viu? Sim, que várias vezes vai ao VAR ou nem vai.
porque ele é um que declaradamente não gosta da ferramenta e tal, e aqui é um traço, beleza, de personalidade, ok, mas ele acertou, a decisão final, ela tá correta. O que é triste só de novo é ver uma coisa que é maior, que é além, fica e volta pro clubismo, porra. O futebol veste essa porra do clubismo e não deixa a gente andar pra lugar nenhum, porque cada um vai olhar pro seu umbigo e acabou, meu irmão. E aí assim, não tem uma coisa maior. A coisa maior, que é civilizada, eu acho difícil chegar, porque, cara, tem horas que alguém vai ter que aceitar botar a viola no saco e falar, cara, por uma parada além, eu vou deixar quieto aqui. Por exemplo, o Guardiola lá, quando perdeu do Tottenham, porra, ele vai com a dor do cacete pra entrevista. Caralho, esse foi histórico. Ele fala, cara, porra, eu tô dilacerado aqui. Mas o VAR... A pergunta é algo, tipo, no sentido, deve estar muito puto com o VAR, né? Tipo assim, ela meio que falou... e a frase dele, se eu não me engano, é assim, porra, eu tô dilacerado e tal, mas se isso é pra um jogo mais justo, beleza. Cara, eu não imagino uma conversa dessa aqui em nenhuma esfera, em nenhum nível. Nunca. E tem o seguinte... Há um mês, e eu falei isso hoje no De Placa, a gente estava debatendo aqui a questão da dancinha do Vinícius Júnior, que ela foi anterior, isso é preciso que as pessoas entendam. Por que gerou a polêmica lá do Vinícius Júnior e a declaração racista do malandro no Tiringuito? Porque na Espanha estava se discutindo que uma eventual dança do Vinícius Júnior em frente à torcida do Atlético de Madrid seria considerada uma provocação e que isso poderia gerar repercussão. Esse era o debate. Aí veio o malandro lá e falou e cometeu a assim, o que aqui é injúria racial, fez uma besteira. Mas eu não estou analisando a parte do racismo, estou analisando o que é a provocação. Qual que foi a fala? É porque as pessoas agora estão querendo dizer qual que foi a questão? Cara, o Vinícius tem direito de comemorar do jeito que ele quiser, independentemente se alguém vai se sentir provocado ou não. Depois, obviamente, houve aí o incentivo ao Baila Vinícius como uma resposta ao racista, que aí é uma outra discussão. Perfeito. Mas o cerne da questão que era o que eles queriam levantar lá. Qual que é? Pode comemorar provocando ou não pode comemorar provocando? Mas, Luiz, eles queriam debater. Aí a gente volta àquela discussão que a gente teve... Lógico que pode, a gente já teve essa discussão aqui 500 vezes, quando já falou de Gabigol, quando já falou de uma porrada de outro assunto, que é aquele papo bem demagogo, do assim, meu irmão, futebol raiz é bom no dos outros. Quando quando atinge o seu, aí, porra, é desrespeito, não sei o que, fica todo mundo na mesa de bar. Quando não tá o seu time jogando, mas que saudade da provocação, porque hoje em dia tudo é mimimi, porque o futebol acabou, porque o futebol tá chato. Quando o teu time é provocado, tu é o primeiro a não aguentar e dar chilique, e vem meter papo de futebol raiz. Pô, futebol raiz é o caralho, porque tu é o primeiro a não aguentar, porra. Os dirigentes são o primeiro a não aguentar, dizer que lembrou bem agora, Formiga, tiraram do FIFA a comemoração do Calm Down, porque era tóxica demais. Uhum. Tá ligado? Tipo, nem isso as pessoas conseguem conviver, nem com... Tudo bem que irritava mesmo, tá? Mas assim, tipo, não dá, tá ligado? Tipo, não dá. Mas enfim. O que aconteceu ontem foi lamentável e só quero fazer aqui um último, como falar. O paralelo que tu fez com o Vini Júnior é perfeito, mano, pra mim. Mas é porque o Messi tem a questão do... Então, é porque o Messi, o vagabundo, fala que mostrou pra torcida do Barça que tava ali em cima, né? Então existe esse... Mas foi exatamente na frente da torcida do Real Madrid. Do Barcelona também. Não, o Barcelona tava em cima. Acima, então. Acima, mas aí... só que... eu tô falando... O ponto é que existe esse asterisco. O do Vini Júnior foi na cara da torcida do Atlético de Madrid, propositalmente para provocar, e é isso mesmo. E aí, só pra sublinhar, como diria Alexandre Pretzel, ontem, no caso no que aconteceu no jogo do Ceará, que estava rolando a porradaria da torcida organizada lá em cima, a primeira parte da invasão foi de uma invasão, chamaria de protetiva, foi uma fuga de uma zona da arquibancada onde estava muito perigosa e os torcedores com crianças, mulheres, homens, mulheres, todo mundo quis sair de uma área da arquibancada onde estava muito perigosa e usou o campo como área de escape para ir para uma outra área de arquibancada e não para invadir o campo, meter a porrada em jogador Perfeito. Ou fazer qualquer outra coisa do tipo. A partir do momento que se percebeu ou que os vândalos perceberam que tinha uma brecha ali de segurança para entrar no campo,
Aí houve uma invasão da rapaziada para fazer merda. Da bandidagem para fazer merda. Mas assim, só queria colocar isso, que a primeira parte da galera do Ceará fez esse movimento. E só, eu não sei se o Brook tá com algum problema de compreensão. Ele falou assim, LFF, não mete essa. A torcida do Barça estava na parte superior do Bernabéu. Foi o que eu falei. Eles estavam na parte superior do Bernabéu. Ele mostra a camisa, só que entre a parte superior e o Messi, tem uma zona gigantesca de torcedores do Real Madrid. Que aí eles acham que os torcedores vão ficar putos. Eles ficam revoltados. Imagina assim, na sketch, né, do Certeza. Vamos invadir. Não, peraí, que lá em cima tem um pessoal do Barcelona aqui, então tá suave. Porra, o risco da não civilidade da parada é o mesmo, só que tá num lugar onde você tem outro grau de relação. E é outro comportamento de quem tá na arquibancada também, né? Muito turista também. Muita gente que não tem tanta aquela paixão e tal, mesmo sendo... Enfim. Cara, é muito complexo, cara. Porque quando é essa parada de multidão, cara, é tanto culpado, o estopim, assim, a gasolina, ela vai sendo botada tão aos poucos, tanta coisa envolvida, que aí chega um boneco como o dirigente do esporte para querer apontar e cagar a regra e ter a certeza de que a culpa da parada é dos jogadores do Vasco ou do jogador do Vasco. Aí, desculpa, mas tirar o seu da reta e querer jogar pra galera.